Eu faço parte do grupo de palestras do CELI e nesses meses que a gente vem trazendo as palestras de forma online, aqui vamos conversar um pouquinho. Antes, gostaria de convidar todos para uma prece. Em harmonia, em serenidade, nos colocando confortáveis, que possamos fechar os olhos, nos conectar aos amigos espirituais, para assim, mais uma oportunidade de aprendizagem. Muito obrigada. Assim, hoje vamos conversar sobre o capítulo 7, de título Bem-aventurados os pobres de espírito. Nesse capítulo, que faz parte das bem-aventuranças que Jesus veio nos trazer no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças que são um código moral pela qual a humanidade pode exercer a sua caminhada. Bem-aventurados os pobres de espírito. Se trocarmos bem-aventurados por pobres de espírito pela palavra felizes são os pobres de espírito. Os bem-aventurados, segundo Jesus, são os felizes. O primeiro item, de título O que é preciso entender por pobres de espírito, Kardec nos traz uma passagem de São Mateus, contida no capítulo 5, versículo 3, que nos diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No item 2, Kardec nos coloca: a incredulidade se divertiu com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como sobre muitas outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Por esse início, a gente já consegue entender um pouquinho o quanto há muito tempo já existem essas questões relativas à compreensão do que Cristo veio nos ensinar. Kardec segue nos dizendo: os homens de ciência e de espírito segundo o mundo têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Então, o quanto isso nos traz à nossa memória algumas atitudes que vemos e que às vezes temos em nossa caminhada. Quantas vezes só levamos em conta o material? E para entender o que Cristo chamou de pobres de espírito, os que Cristo chamou de pobres de espírito, é preciso tirar a venda do material. É preciso enxergar com outros olhos. É preciso nos darmos conta de que não estamos nessa terra para valorizarmos apenas o material. Não é no material que vamos encontrar as respostas, muito menos a felicidade. Na primeira parte, Kardec já nos diz e nos faz reflexão sobre a humildade. E no livro O Esplendor das Bem-aventuranças, Mário Frigeri nos traz uma boa reflexão sobre humildade.
ele vai nos dizer: humildade é a virtude que leva o ser humano a reconhecer a relatividade de seu valor perante os valores alheios. Então, o quanto isso nos faz sermos colocados nos devidos lugares. O homem é pequeno elo situado em um determinado ponto de uma corrente sem fim, que na vida universal emerge do infinitamente pequeno e mergulha no infinitamente grande. Vem do nada e vai para o tudo, sai do caos e entra no cosmo. É o reconhecimento de que o equalizador do futuro não é o maior nem o menor que ninguém, pois sempre haverá nesta corrente sem fim alguém antes dele e alguém depois dele na jornada de Deus. Quão claras são essas palavras e quanto fácil se torna entender, mas é preciso querer entender. É preciso, acima de tudo, nos colocarmos situados na nossa pequenez, sem ofensas, sem melindres, apenas entendendo que somos parte de um todo e que só seremos considerados pobres de espírito e felizes no reino de Deus, como Jesus nos coloca, se soubermos desenvolver a humildade, essa virtude tão difícil, essa virtude que envolve tantas coisas, essa virtude que envolve de nós a paciência, a serenidade e o entendimento de que nos desenvolvemos internamente e não podemos dar conta dos valores alheios. Não podemos nos sentirmos cheios de nós mesmos. Não basta. Precisamos compreender o quanto fizemos parte deste todo. Somos colaboradores e somos colaborados. É importante nos darmos conta, porque quando nos damos conta de que com humildade a caminhada fica mais tranquila, nos cobramos menos. Não temos a obrigação de saber tudo. Não temos a necessidade de saber tudo. E não vamos conseguir saber tudo. Este é realmente o desafio que Jesus nos coloca. Quando desenvolvemos a humildade, nós encontramos a colaboração no outro, a complementação no outro. E muito bem colocado no livro, entendemos como parte de uma corrente. Nos entendemos assim, nos auxilia. Kardec nos traz no Livro dos Espíritos as palavras que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Muitas vezes a matéria nos cega. Nos cega de tal forma a não nos permitir olhar à nossa volta, contribuir e receber a contribuição do próximo.
Quando nos colocamos num pedestal, fica difícil olhar a nossa volta. Quando nos colocamos como sabedores de tudo, fica muito difícil. Então, a caminhada é sentirmos-nos parte do todo. Entender que temos uma missão, entender que temos oportunidades, mas entendê-las não como só nossas. Termos a humildade de dividir, termos a humildade de perguntar, termos a modéstia, termos a simplicidade como atitudes do nosso cotidiano. E é isso que Jesus veio nos colocar. Quando somos simples no nosso pensar e no nosso agir, é mais fácil. É mais fácil reconhecermos os nossos erros. É mais fácil entendermos que nós não somos superiores a ninguém. É mais fácil sermos compreendidos também nos nossos defeitos. Se sempre nos tornarmos orgulhosos, se sempre acharmos que o outro quer nos ferir, se sempre nos colocarmos nessa posição, demoraremos muito tempo para atingir a condição de pobres de espírito. E não é assim. Não é para isto que estamos reencarnados. O primeiro passo é dar-se conta de que somos seres imperfeitos, cheios de orgulho, cheios de soberba, cheio de muitas situações que sabemos precisamos mudar e que vai ser mais fácil mudar se tivermos a humildade como foco de nossa caminhada. Emmanuel nos traz, na questão 313 do livro Consolador, algumas palavras que nos auxiliam nesse entendimento. O ensinamento do Divino Mestre, diz ele, referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo que costumam triunfar nas lutas do mundo. É por esta razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem o ensinamento sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Emmanuel nos faz um convite a refletir em tudo que o material vazio nos traz. Que escolha podemos fazer? Que entendimento podemos ter? E Jesus nos traz também a percepção do quanto Deus nos permite, ora ter a riqueza material, ora ter, ora não tê-la. E o quanto esse aprendizado nos permite valorizar as coisas imateriais. Então, amigos, vamos caminhar por este mundo de mãos dadas. Vamos nos sentir elos desta corrente e vamos nos tornar os pobres de espírito que Jesus convoca nas bem-aventuranças. Muita paz, muita harmonia, muita serenidade a todos vocês. E muito obrigada pela atenção. Que assim